assunto mais atual, né? A gente liga a TV, liga o rádio, procura no celular, liga ali a internet. O assunto mais atual é a dengue, né? Então, óbvio que a gente vai abordar esse assunto aqui. E para falar sobre a dengue, a gente também vai falar muito hoje sobre a vacinação, né? Já disponível desde o ano passado, quando o Ministério da Saúde aprovou a medicação através da Anvisa, né? Em março do ano passado, a vacinação já está liberada, muitas pessoas já se vacinaram e a gente vai entender um pouquinho melhor quem pode se vacinar, como que essa vacina ela é eficaz, se ela não é eficaz, como que está isso atualmente. Para falar sobre esse assunto, nada melhor do que falar com um especialista, né? Médico infectologista Luiz Carlos Coelho. Boa tarde, bem-vindo e obrigado por estar com a gente. Um prazer estar aqui novamente com você. Doutor, vamos lá. O assunto atual é a dengue. A gente, né, como eu disse, a gente liga a televisão, é o principal assunto do momento, né? Por que a gente já estava preparado, o Brasil estava preparado para esse surto de dengue? Quais foram, né, os fatores que motivaram esse surto dessa doença agora? Bom, a gente habitualmente, a cada 3 anos em média, a gente tem uma epidemia de dengue. O pico da dengue no Brasil, principalmente na nossa região aqui no estado, é em abril. O que a gente está observando é que a gente antecipou esse pico e a gente acredita que a gente esteja nesse ano numa situação mais desconfortável do que 2016, quando a gente teve uma última epidemia maior de dengue. Os fatores são múltiplos, né? Primeiro, nós temos alterações climáticas importantes, nós temos o El Niño, a gente tem uma série de desordens, né, no meio ambiente que acabam proporcionando esse desequilíbrio. Se não bastasse isso, a gente tem uma baixa consciência preventiva da população geral. Quando a gente fala em dengue, a gente fala em Aedes aegypti, cujo criadouro, né, os focos do mosquito, praticamente 80% dos criadouros são intradomiciliares, dentro das casas. Então, depende muito de uma ação de cada família para que isso seja feita uma varredura em casa e eliminados esses focos de mosquito, para que a gente consiga retroceder nessa estatística, nesse cenário epidemiológico que é extremamente desconfortável. Antigamente, né, a gente até, hoje voltou-se também a fazer isso, mas eu lembro do fumacê, né? As pessoas tinham que sair das casas, a prefeitura passava jogando aquela fumaça. Isso é eficaz, né, a gente sabe, mas o cuidado com a pessoa, né, o cuidado, a higiene dentro da casa, ali do lado de fora, do vizinho, um vasinho de planta, é o risco maior. Olha, o fumacê, a gente tem algumas reservas com relação a ele. Primeiro que o fumacê do carro, ele passa e mata só o mosquito que está voando ali na rua e na parte anterior de varandas. Ele não vai atingir os focos. Não vai atingir os cômodos. Normalmente as casas têm algum cômodo dos fundos, algum depósito, algum local que seja realmente capaz de ser criadouro de dengue. O que a gente gosta hoje é aquele fumacê da bomba costal, em que o agente de combate a endemias ele entra para dentro da residência com aquele bomba costal, né? E vai colocando o veneno. O fumacê e a bomba costal a gente preocupa muito também com relação a crianças muito pequenas e os pets. Então, a gente não pode terceirizar para o serviço público que seja a única providência a ser tomada de eliminação de mosquito vivo, porque a gente não vai ter eliminação de foco. A gente, infelizmente, ainda tem algumas resistências de alguns moradores para receber o agente de combate a endemias, né, que é o agente da dengue, por uma questão de ser um espaço privado, é o lar, né? É o lugar mais sagrado da família, é o lar. Então, há de se ter uma sensibilidade maior da população de receber esse agente de combate a endemias, que tem um olhar técnico melhor para ver as possibilidades de ter criadouro e agir ali naqueles criadouros, de orientar e pesquisar. Normalmente em potinhos de planta, em determinadas plantas, em alguns depósitos de água, alguns recipientes que estão lá no quintal. Então é importante que isso seja feito.
com relação à vacina, né? O Ministério da Saúde ele aprovou, né, através da Anvisa, o ano passado, em março de 2023. A gente não tem nenhum ano ainda dessa aprovação, mas muitas pessoas desde o ano passado já se vacinaram. A vacina é a Kedenga, né? Que é um laboratório japonês. E como que tá isso? Como que tá essa situação hoje em dia, né? A gente sabe que existe um público específico para essa vacina, principalmente no SUS, que o Brasil é o primeiro país, né, a disponibilizar essa vacina da dengue no SUS, né, na rede pública de saúde. E quais são as pessoas que podem e quais as que não podem? Eu até ouvi, né, li agora há pouco que o idoso ele precisa ter uma receita médica, uma indicação, é isso? Explica pra gente. São várias perguntas numa Sim, só. Vamos então, lá, assim, vamos tentar traçar a Kedenga é uma vacina quadrivalente, ela é de DNA recombinante e ela protege contra os 4 sorotipos de dengue. O DEN 1, 2, 3 e 4. Então, tudo que nós queríamos há décadas. Há décadas que a gente vem lutando contra a dengue no Brasil. Então, quando se tem uma vacina, é um divisor de águas. Toda doença infecto-contagiosa que a gente passa a contar com uma vacina é perfeito, porque a gente tem uma arma a mais contra aquela doença que tem uma morbimortalidade muito alta. Então, quando a Anvisa aprovou o imunizante, a gente já começou a ter uma esperança muito grande de ele ser incorporado pelo Programa Nacional de Imunizações. Porque é uma vacina de custo alto para a população buscar isso no setor privado. Se não bastasse, a gente vem tendo essa busca no setor privado, mas é um público muito específico e com poder aquisitivo que permite isso. O que a gente quer é a população geral tendo acesso, né? E aí é que está o fantástico do SUS, é viabilizar para que a população geral tenha acesso também, tanto quanto os da privada têm. Então, é uma vacina recombinante, ela foi feito um estudo com base no dengue tipo 2 e depois recombinou para 1, 3 e 4. De modo que ela tem uma proteção maior que 80% para todos os 4 sorotipos de dengue. Legal. Ela é tomada em 2 doses, uma primeira dose e 3 meses depois uma segunda dose, para que essa proteção seja plena. Que vai durar aí na média de 57 meses, próximo de 5 anos. Isso que eu ia te né? perguntar, qual que era o tempo de eficácia? Ela não precisa ser feita anualmente. Constante, anualmente. Né? Teoricamente, com a experiência que se tem dos estudos que foram feitos, seria de 5 em 5 anos um reforço. Legal. Né? Muito embora é uma vacina também que ela foi estudada e aprovada para a população de 4 anos de idade até 60 anos. Por quê? A partir dos 60 anos, a gente já tem uma imunossenescência, o envelhecimento do sistema imunológico que deixa de ter uma resposta de soroconversão, deixa de responder aos imunizantes como as pessoas menores que 60 anos de idade. Quando se fala em poder buscar pela vacina de 4 a 60 anos, é porque é o estudo que mostrou a eficácia maior que 80% contra a doença e hospitalizações. Nessa faixa etária. Próximo de 60 anos, habitualmente, já é esperado que se tenha alguma comorbidade, uso de algum medicamento. É muito comum nessa faixa etária já ter uso de alguns medicamentos, alguma patologia. Então, aí é que depende, quando tem uma patologia de base ou quando usa medicamentos de uso contínuo, de trocar uma ideia com um profissional médico que assiste aquele indivíduo para que ele autorize que seja feito. Muito embora esse indivíduo que não tem comorbidade, que não faz uso de medicamento continuado, ele tem a possibilidade plena de buscar pela vacina sem ter que ter essa prescrição, né? Então, é uma vacina que não tem contraindicação, né? Tanto é que na rede privada a gente busca pela vacina sem preocupação de ter que ter uma prescrição médica. De 4 a 60 anos ela está franqueada para ser comercializada. O laboratório, nessa semana, o Takeda, que produz a vacina Kedenga, ele anunciou que vai restringir o fornecimento. Na segunda-feira, inclusive. Para a rede privada, justamente em função de perceber a situação epidemiológica no Brasil, que foge de controle
no momento em que a gente tem uma epidemia com tanta Por causa da morbimortalidade demanda do SUS também, e né? o SUS querendo Exato. a vacina. Então, nesse ano, a gente tem garantido vacinação para 3 milhões e 200 mil pessoas. E aí eu quero até trazer um dado interessante aqui, olha. Essa vacinação gratuita, em Minas Gerais, nossa região aqui, esse ano, ainda não vai ser contemplada. Não sei, possivelmente você já deve saber, né, doutor? Uhum. Mas eu até fiz uma busca aqui no site da Secretaria de Saúde do Estado. E em Minas Gerais, né, a gente tem ali a região de Coronel Fabriciano e Timóteo. Aí tem algumas cidades nessa região. Região de Belo Horizonte, região de Nova Lima e Caeté. Então, nas regiões, né, na região de Belo Horizonte, Ribeirão das Neves, Sabará, Santa Luzia, Nova Lima, Caeté, e Moeda, Nova União. Essas cidades, esse ano, segundo o Ministério da Saúde, né, segundo a Secretaria Estadual de Saúde, esse ano o SUS vai fornecer essas vacinas para dengue. Né, pelo SUS, mas para a região do sul de Minas ainda não tem uma previsão. Você aí na área médica, você já chegou a ouvir alguma coisa para contar para a gente? Olha, a esperança aumentou agora com a fala do laboratório de ampliar a oferta para o Sistema Único de Saúde comprar. Nesse primeiro momento, o Ministério da Saúde ele teve que buscar algum critério para usar as doses que ele conseguiu comprar. Emergencial até, de certa forma, né? Porque o laboratório não tem também uma capacidade de produção para fornecer o tanto que nós precisamos. Uhum. Então, se a gente tem 6 milhões e 400 mil doses, eu só tenho 3 milhões e 200 mil pessoas, porque ela vai precisar de duas doses. Uma dose e 3 meses depois outra dose. Se a gente conseguir comprar mais, obviamente vai ampliar esse grupo. E esse grupo foi escolhido porque é o grupo que mais interna de dengue, com maior morbidade e maior necessidade de hospitalizações. Então são crianças de 10 a 14 anos, de cidades com mais de 100 mil habitantes. Quanto maior o município, maior a quantidade e o risco para dengue, por uma série de questões, até da densidade demográfica, da dificuldade de controle. Né? Há uma tendência natural de que quanto mais urbano, né? A dengue é uma doença realmente muito urbana, a gente ainda não tem uma ruralização da dengue, tanto é que você percebe que quanto menor a cidade, quanto mais rural, menor o risco de adquirir dengue naquele local. Né? Então é tudo muito estudado para ter critérios para poder usar esse insumo que é do SUS. E aí eu já até te pergunto também, né? Pergunto não, vou falar aí. Em média, para o pessoal ter uma ideia, gente, custa entre R$349, né, até 450, dependendo da região, dependendo da farmácia. Esse é o valor para uma dose. Então, o doutor já explicou para a gente, né? São necessárias 2 doses com intervalo ali de 3 meses, né? Intervalo de 3 meses. Então, para uma família, né, de 4 pessoas, se a gente fazer uma conta rápida aí, R$350 cada vacina, R$2.800 segundo Michele Miak. Obrigada, Michele Miak, porque eu sou péssima com números. Então, assim, quase 2 salários mínimos. Né? Quase 2? Quase 2 salários mínimos. É inviável. Então é inviável. Então, quanto antes o SUS, né, ele conseguir disponibilizar, muito melhor até para desafogar os hospitais, que a gente está vendo até, inclusive no Distrito Federal, eles montaram um hospital de campanha do próprio Exército para poder dar conta do número de casos. Tendas de hidratação. Nós temos aí também, com relação à vacina, a possibilidade da Fiocruz participar da produção da vacina, se somando ao Laboratório Takeda para poder ampliar a produção. E uma notícia muito boa é que a gente tem uma vacina que está praticamente na ponta de mira para poder ser aprovada, que é a do Butantan. Legal. É uma vacina quadrivalente também, em dose única. Olha, melhor ainda. Brasileira, com tecnologia e produção no Instituto Butantan. Porém, ela vai ser realidade em 2025. Então, para esse momento, a gente continua tendo que lidar com as outras armas que a gente sempre dispôs, né? Então, por isso que mesmo quando chegar a vacina, a gente não vai poder abrir mão de todos esses cuidados de prevenção, porque a vacina é contra a dengue. E o Aedes aegypti, ele também transmite outras doenças. A chikungunya está crescendo muito, a zika crescendo, a gente tem o risco da febre amarela urbana. Então, é importante que a população entenda que a vacina é uma arma a mais
E a gente precisa continuar mantendo esses Os cuidados, mesmos cuidados. né? O doutor, ontem, né, o senhor participou aqui com o Matheus Monteiro ao vivo do Balanço Geral e o senhor falou né, deu uma dica aqui muito interessante, que é com relação aos alimentos. Se existem alguns alimentos que a pessoa com aquele sintoma, né, de dengue ali, ela deve evitar. O senhor falou ali da melancia e da beterraba. Por que disso? Eu quis dar exemplo assim, nós não temos alimentos proibidos durante a dengue. Evitar, né? Quando a gente fala evitar, é porque são alimentos que, na prática, tingem muito fezes e urina, gengiva. E durante um período de dengue, a gente fica muito atento e a família fica muito atenta também, o próprio paciente é orientado para ver sinais de sangramento. Então, por exemplo, a beterraba e a melancia, elas produzem essa possibilidade de ter fezes vermelhas, urina mais vermelhada, tingir gengiva. Então, é algo que pode confundir a família. A família pode pensar, não, está vermelho porque comeu beterraba. E às vezes é sangue. Ou então pensar que é sangue e não ser, né, criar um pânico maior e ser realmente tingimento do alimento. Então essa é uma questão, uma orientação muito simples, mas que é útil até para a família e para o pessoal da saúde poder distinguir. E aí a gente fala sobre sintomas, né? Em qual momento eu devo procurar o atendimento médico? Porque a gente sabe que a UPA está cheia, os hospitais particulares também estão bem sobrecarregados, né? Muitas pessoas aí com sintomas. Em qual momento? Eu vi que eu estou com febre. Quais são os sintomas que podem, né, me levar ali de imediato para procurar um atendimento? O cenário ideal é que todo mundo busque de imediato. Febre, uma febre alta, de início abrupto, que começa do nada, febre de 38, 39, dor de cabeça, dor atrás dos olhos, dor no corpo, dor muscular, dor articular, fadiga. Nesse momento é dengue. Até prova em contrário é dengue. E nos primeiros 3 dias a gente tem a possibilidade de fazer um exame para confirmar essa dengue. Esse exame ele sai na hora? O na resultado, hora, é um como teste faz? rápido de NS1, é feito em todos os serviços, né, para que a gente tenha uma oportunidade de acompanhar. A dengue ela começa a ficar grave na hora que a febre acaba. Terminou a febre, é muito comum até a pessoa achar que, não, parou a febre, acabou. É o momento pior. Porque nos primeiros 3 dias de dengue, a gente tem essa febre que é a replicação viral. Do 4º dia para o 5º dia, a gente tem a defervescência da febre, que é o momento de maior desordem interna no corpo. Porque esse vírus ele faz uma dilatação dos vasos sanguíneos. Nessa dilatação, escapa líquido de dentro do vaso para o espaço, terceiro espaço. Entendi. Perde volume. Então, é isso que dá o risco do choque hipovolêmico. Nessa fase. Nesse momento. Olha, então, toda dengue, em alguma situação, por mais discreta que seja, ela é hemorrágica, porque de qualquer maneira eu estou perdendo o líquido de dentro do vaso sanguíneo para o espaço extravascular. E esse é um alerta para a gente, né? Não é porque passou a febre que meu corpo está respondendo de uma forma melhor. É aí que eu preciso preocupar. É aí que a gente tem que preocupar. E a gente tem alguns sinais de alarme em dengue que eles são importantes. Dor abdominal intensa e contínua. Um paciente com suspeita de dengue ou com dengue, que começa com uma dor abdominal intensa e contínua, é sinal de gravidade. O sangramento intestinal, urinário, gengival é um sinal de gravidade. No hemograma com plaquetas, a gente tem alguns sinais importantes ali. Plaquetas, por exemplo, todo mundo preocupa muito com plaquetas de dentro do hemograma. Uma plaqueta maior que 50 mil, a gente não tem indicação nem de internação. Então, a gente começa a preocupar com plaquetas em dengue do hemograma quando ela está menor que 50 mil. Leucócitos, que são os glóbulos brancos, de 2.000 para cima, normal, não tem preocupação. O principal que a gente acompanha naqueles hemogramas que são feitos seriados para dengue, a cada dia ou a cada 2 dias, ou pelo menos no 5º dia. Para esses casos de suspeita. Né? Ele é observado o hematócrito. É um dado que tem dentro do hemograma que vai me mostrar se perdeu muito líquido ou se não perdeu muito líquido. E, ao mesmo tempo, me mostrar se a hidratação oral ou venosa que o paciente está fazendo está surtindo efeito.
Legal. Então é através desses Doutor, tem uma pergunta aqui do João Carlos. Problemas renais e comorbidades podem ser agravados por causa da dengue? Todas as comorbidades que hoje em dia todo mundo conhece bem, elas favorecem e vulnerabilizam para uma gravidade maior da dengue. Então, o paciente renal crônico, o hepatopata, o paciente transplantado, o paciente em quimioterapia, radioterapia, o paciente imunossuprimido, imunodeprimido, todas essas comorbidades, elas vão fazer com que ele descompense essa patologia de base e, ao mesmo tempo, fique vulnerável a maiores complicações da dengue. Outra pergunta aqui também, até da Michele, esse teste, né, esse teste rápido, eu consigo encontrá-lo na farmácia, para eu fazer na farmácia, Consegue. ou eu preciso ir só nos hospitais em postos de atendimento? Não, consegue. Hoje em dia as farmácias elas têm autorização para fazer teste rápido, ele está disponível na rede privada e na rede pública de maneira franqueada. Né? Legal. Pessoal, olha só, até interessante, né, a gente comentar aqui que o prefeito, né, Verde Lúcio Melo, ele convidou o pessoal da imprensa. Nós estaremos, inclusive, amanhã, numa coletiva de imprensa às 9 horas da manhã, aqui em Varginha. E o assunto são as medidas, o pacote de medidas que serão adotadas para o enfrentamento da dengue no município. É importante porque a gente sabe que Varginha está entre as cidades com o maior número de casos confirmados e também de casos suspeitos da doença. Então, o prefeito ele já convocou a imprensa, nós estaremos lá, amanhã vocês vão acompanhar essa coletiva de imprensa aqui no Balanço Geral, para a gente saber o que a prefeitura aqui de Varginha está fazendo, né? Porque não adianta já pensar no amanhã. A prefeitura com certeza já está fazendo, já tem um plano em ação para prevenir, né? Para a gente diminuir esses casos da doença. Para finalizar aqui, né, doutor? Dengue. É uma pergunta simples, é uma pergunta básica, mas tem muita gente que ainda tem dúvida. Ela é transmissível? Eu estou com dengue. Eu vou transmitir para alguém? Não. O homem é o hospedeiro final. Então, quem transmite é a picada do Aedes aegypti e um indivíduo não transmite para outro indivíduo. Outra pergunta também com relação a repelente, né? A gente pode continuar usando? Tem que usar alguma roupa aqui específica? Qual que é a dica que o senhor dá? Olha, habitualmente o mosquito ele tem um voo baixo, na média de até 1 metro. Então, num país tropical, verão, não adianta a gente querer que todo mundo fique de calça comprida e meia e calçado fechado. Então, é uma vulnerabilidade muito grande pela própria época que acontece a dengue na sua maior proporção. Então, a ideia do repelente, ela é útil, porém o repelente tem um custo alto, ele tem que ser reposto na pele praticamente a cada 2, 3 horas, e habitualmente a pessoa muitas vezes esquece de repor, né? Para crianças, por exemplo, até 2 anos de idade, a gente tem uma limitação muito grande, a gente tem algumas questões aí importantes que inviabilizam, né? E a ideia é gastar esse tempo e esse volume de recurso para combater focos de mosquito. Então, o ciclo do mosquito, ele dura 7 dias. Entre o ovo e ele eclodir, dar um filhotinho, ele virar mosquito e poder picar alguém. 7 dias. 7 dias é o tempo que a gente tem para tirar esse foco. Exatamente. Então, de 7 em 7 dias, tirar 10 minutos para dar uma vasculhada dentro de casa, atrás do abajur, atrás da cortina, atrás da geladeira, no quintal, nas plantinhas, nos vasinhos. Então, é algo que todo mundo tem. Então, não basta ter a informação. Sim. A informação todo mundo já tem. Tem que praticar também, Tem que ter consciência preventiva, não só para a sua família, mas para o entorno da sua casa, porque seus vizinhos também estão vulneráveis. Tem mais uma pergunta aqui, a pergunta do Wesley. Há algum tipo de fumacê caseiro, né? Por exemplo, o eucalipto, que a gente pode fazer alguma artimanha dentro de casa para afastar esse mosquito? Olha, Wesley, existe muita coisa que a gente vê, mas que não tem uma comprovação científica e uma eficácia capaz de permitir que você use isso de uma maneira a achar que está protegendo a família.
Então, espantar mosquito tem uma série de propostas, mas não tem um fumacê, não tem um veneno que você possa pôr em casa. Acho que o caminho é eliminar foco, eliminar a possibilidade de água parada, suja ou limpa, para que a gente não dê um criadouro para esse mosquito. E já não tem um horário, né, específico. Esse mosquito, ele está aí 24 horas, né? A gente sabe que o da dengue, né, o Aedes aegypti, ele gosta mais diurno, né? Ele é diurno, na maioria das vezes, ele fica ali no período do dia. À noite, ou quando baixa um pouquinho a temperatura, ele vai para os cantinhos da parede, atrás da cortina, debaixo de móveis. Mas mesmo assim, se ele for, se a gente for ver, ele está lá no ambiente. Então a possibilidade de picar é real. Então a melhor coisa mesmo é a prevenção, né, doutor? Prevenção. É a prevenção. É isso, gente. Estive aqui mais uma vez. Muito obrigada pela presença, viu, doutor Luiz Carlos Coelho, médico infectologista. Está sempre disposto a participar com a gente para sempre tirar as nossas dúvidas. A gente sabe que é um assunto que está ali diariamente, mas a gente ainda tem muita dúvida. Tá, pode contar comigo. Muito obrigado pela oportunidade. Espero ter ajudado.